Oi, Josina. E muito comum, viu, Joel? Boa tarde para você, para Ana, para os nossos ouvintes. São 686 escolas municipais aqui da cidade de São Paulo que têm problemas de estrutura. 3 em cada 10 unidades de ensino. A gente teve acesso a um documento assinado pelas secretarias de Educação e de Infraestrutura e Obras da Prefeitura de São Paulo, em que essas escolas, as 686, reclamaram a necessidade de reformas. As obras foram aprovadas, engenheiros foram até essas unidades, aprovaram as obras e disseram que custariam 753 milhões de reais, 571.638,84 centavos aos cofres públicos. Isso tudo está anotado, documentado nesse relatório das duas secretarias. E os problemas são vários. Começam sistema de luz, sistema de água, como essas escolas que a gente abordou, desnível nas quadras, piscinas, dentro das salas de aula e até estruturas nos muros de contenção. Ou seja, os alunos sofrem de várias formas dependendo da unidade de ensino que estudam. Por exemplo, tem alguns lugares que a quadra poliesportiva está interditada, em outros banheiro, em alguns lugares as salas de aula, mas tem algumas escolas que a própria escola inteira está interditada porque se acontecer algum deslizamento de terra, há alguns rachamentos que indicam que pode ser que haja algum problema mais sério, o muro caia, as paredes caiam, então algumas escolas estão interditadas aqui na cidade de São Paulo. Em todas essas escolas, 686, as obras ainda não começaram. A licitação foi aprovada para pouco mais de 230 escolas, mas ainda não houve assinatura das empresas. A licitação tem um valor aí de um pouco mais de 115 milhões de reais, mas as empresas ainda não assinaram e as obras ainda não começaram. Então, são 686 escolas que estão com esse problema. Uma delas a gente visitou hoje. A gente já tinha ido nessa escola uma outra vez, mas voltamos hoje. É o CEL Novo Mundo, Zona Norte de São Paulo. Tem mais de 500 alunos nessa escola. As aulas da rede municipal começaram na terça-feira, anteontem. Teve aula na terça, mas na quarta não teve. Não teve porque não tem água na escola. Não tem água para os alunos beberem, não tem água para fazer merenda, não tem água para dar descarga no banheiro, não tem água para nada. Ontem a gente foi até essa escola e conversou com alguns pais que foram pegos de surpresa. Foram levar os filhos no período da tarde para entrarem na escola, para terem aula, segundo dia de aula, mas foram surpresos. Está aí a resposta dos pais. Falaram que não tinha água, aí teve que voltar para casa, mas eu acho que o direito dele é devido informar antes da gente trazer, né, as crianças, porque tem muita mãe que trabalha. Tá com falta d'água, que não iria ter aula porque não tem água. Que não tem água na piscina, não tem água nas descargas e não tem água para fazer a merenda das crianças. E esse problema está desde o ano passado. Aí eu tenho que ficar em casa, né, não posso ir trabalhar e deixar eles em casa sozinhos. Aí tem que levar para casa de volta. O CEL Novo Mundo, na Zona Norte, ele é cercado por várias comunidades. Muita gente que mora ali é de baixa renda, recebe salários mínimos, pouco dinheiro, tem que trabalhar de alguma forma. E aí, as crianças geralmente vão para a escola enquanto os pais trabalham. E os pais, quando não têm aula, precisam ficar em casa com as crianças, faltam no trabalho. Então é um problema muito mais sério do que só a educação, que também já é algo grave. A gente mostrou isso, são 686 escolas nessas condições aqui na cidade de São Paulo. Procuramos a prefeitura, Joiana, e até agora não recebemos nenhuma resposta. E sabe que, enquanto você falava, Josina, um ouvinte mandou mensagem aqui no nosso YouTube com uma coisa que a gente estava pensando também. Pô, tanto tempo de escola fechada, né, Joel? Não deu tempo de fazer essa manutenção, de fazer adaptações que eram necessárias, consertar um teto que estava com problemas, consertar o abastecimento de água, nada. É a mesma coisa com a falta de vagas. Pô, impressionante. Há quanto tempo a gente vem ouvindo, dizendo aqui nos veículos do grupo que há uma migração muito grande dos alunos do colégio particular para a rede pública. Então todo mundo sabia que o problema iria estourar agora. Será que só as secretarias não sabiam disso? Não é possível, gente. Esse foi um problema mais do que anunciado. É como se fosse aquela caçapa cantada, sabe, da sinuca? Você fala, ó, vou matar a bola 7 naquela caçapa. É isso, né? Mas parece que, infelizmente, esperaram para pagar para ver mesmo, sabe?
e agora estão pagando, só que não eles, os pais. Esses dias eu vi uma cena, Ana, eu estou aproveitando para falar do déficit de vagas, porque está tudo envolvido, né? Tá, tudo envolvendo o colégio. E isso passou dessa semana para o dia 20, era isso que eu ia Sim. comentar. Iam resolver agora já empurraram para o final de fevereiro. Ó, eu estou vendo duas crianças, não vou dizer nem aonde, quem são, é claro. Duas crianças que convivem com outras crianças não irem para o colégio, sabe? Aí eu estou olhando aquilo e parei para pensar e tal, e perguntei, por que não está indo no colégio? Falou, não, porque os pais não têm mais condições de pagar colégio particular. Aí tentaram na rede pública e não conseguiram a vaga. Aí essas crianças ficam vendo as outras crianças irem para o colégio, os coleguinhas da mesma idade, da mesma faixa etária. Imagina o que passa na cabeça de um menino numa menina dessa. Minha nossa. Imagine. Né? Isso aí é muito grave, gente. Sabe, não é assim, vai resolver no dia 20, está tudo certo. Não está tudo certo. Não tem cabimento. Essas coisas não podem acontecer. Não adianta ficar dando justificativa, porque não há justificativa para um injustificável. É a mesma coisa quando falta medicamento. Quando falta medicamento, principalmente esses medicamentos de alto custo, esses medicamentos que são impreteríveis, que devem ser disponibilizados gratuitamente para a população. Não pode faltar. Ali há pessoas que são treinadas, preparadas, estudadas. Primeiro, para entender do que estão lidando ali, de medicamento. E segundo, para fazer conta de padaria mesmo. Sabe, olha, nós temos tantos remédios, vai acabar tanto, tem que chegar tal dia. Mas parece que não, vão deixando, sabe? Quando acabar, eu faço a cobrança. É a mesma coisa com vaga. Não tem lógica, a gente está vivendo isso. Pô, imagina o tanto de grana que tem na cidade de São Paulo, o tanto de grana que tem no estado de São Paulo. São as regiões mais ricas do Brasil, gente. Uma das regiões mais ricas do mundo. Não tem como faltar vaga aqui. Se não pode faltar vaga em nenhum lugar, isso é um fato, aqui não pode faltar mesmo. Porque se está faltando, é por falta de coordenação, falta de competência. Porque dinheiro não é. Aí ficam com esse papinho. As crianças têm que ficar distantes dentro da sala de aula por conta da Ômicron, a Covid-19. Legal, bacana, fantástico. Se você puder manter as crianças distantes umas das outras, mas todas dentro da sala de aula, bacana. Agora, se você não tiver condição, que junte mais carteiras ali e coloque quanto antes o aluno dentro do colégio. Pior do que o aluno ficar perto do amiguinho ali, é ele ficar fora do colégio, correndo o risco de ser adotado por traficante vagabundo, correndo o risco de ser adotado por criminoso como um todo, vagabundo, que é o que acontece. A criança, quando ela não tem ocupação, principalmente a criança de periferia, quando não tem ocupação, no caso o colégio, e não tem um entretenimento devido, ela fica vulnerável ali, nas mãos desses bandidos, desses criminosos. Então esse problema é gravíssimo. Às vezes a gente passa de forma superficial em cima por ele e não é assim. Sabe, isso aí é muito grave. É uma das coisas mais graves que eu tive a oportunidade de noticiar nesses últimos meses. Sim, a função social da escola é muito importante, né, Joel? Fora que essas crianças, se de fato entrarem na escola no final de fevereiro, já terão perdido quase um mês de conteúdo de aula e a gente está falando já de um déficit de aprendizado que está gigante por causa do fechamento das escolas na pandemia, e elas também estão com risco de contaminação igual, tanto na escola quanto fora. Na escola ainda tem, por exemplo, a professora, auxiliar, supervisor, para tentar controlar ali a situação, mas em casa, na rua, convivendo com outras pessoas, né, Joel, também é um risco igual. Agora, só para repetir aqui, a gente está falando de 686 escolas com alguma falha estrutural. Josino, repete para a gente, qual foi a resposta da prefeitura? Olha, até estava olhando aqui o e-mail de novo, chegou agora, durante a nossa entrada, uma resposta da Prefeitura enviada pela SECOM, pela Secretaria de Comunicação. Rápido. E a Prefeitura diz que o CEL Parque Novo Mundo, o qual a gente fez matéria, passa por reparos para que a situação se normalize o quanto antes. A unidade está à disposição dos pais responsáveis pelos estudantes para quaisquer esclarecimentos. Mas os pais nos disseram, Joel e Ana, que há mais de um ano acontecem os mesmos problemas relacionados à água. E sobre o nosso levantamento, a Prefeitura disse que está investindo mais de 1 bilhão com B de reais na reforma de 736 escolas e que a licitação, a qual a gente citou aqui na matéria também para as obras em 236 unidades, já foi finalizada e os contratos ainda serão assinados nas próximas semanas. Ou seja, a Prefeitura reconhece que nenhuma obra foi iniciada
e que essas 686 escolas municipais aqui da cidade têm problemas de estrutura. E também não dá prazo para resolver, porque você ainda vai assinar contrato, né, até que todas essas falhas que foram apontadas pelo relatório sejam resolvidas, a gente está falando possivelmente de bastante tempo. E teve tempo demais na pandemia com esses colégios vazios, hein? 2 anos. E disse que ia fazer ajustes e tudo mais que fosse necessário. Colégios fantasmas, 2 anos. Dava para você ter feito várias intervenções ali. É a mesma coisa, Ana, quando você tem que fazer uma obra numa rua, numa avenida movimentada. Aí passa o feriado, eles fazem num dia útil, para mostrar que estão trabalhando ali, sabe? Nossa, isso me deixa maluca. Mas é muito manjado isso, sabe? Aquilo apurrinha a gente, enche o saco da gente, não serve de nada, mas eles continuam fazendo isso, sabe? Eles, eu digo, é poder público. São em várias esferas. Porque isso é uma regra para o Brasil inteiro. Tudo quanto é estado, tudo quanto é município, age sempre da mesma forma. São muito previsíveis, né? E ineficientes também. Esses assuntos todos, somente os abordados agora nessa primeira etapa do Bora Brasil de hoje, comprovam essa ineficiência toda. É uma sacanagem isso. Cara, é crueldade fazer isso com criança principalmente. Crueldade deixar o coitadinho do menino, a coitadinha da menina fora da sala de aula, sabe? Eu ouvi, acho que foi ontem, não sei nem se foi aqui, uma menina chorando, sabe? Ela chorando, sendo entrevistada ali, menininha de 7, 8 anos, porque não tinha vaga no colégio, pô. Sabe, a criancinha que prepara ali o caderninho e tal. Na minha época encapava até a primeira parte ali do caderno. Eu fazia isso também. A primeira página, a última e tal, punha etiqueta com nome, lancheira nova, quando há essa possibilidade. Né? Então aquilo faz parte do sonho da criança, do sonho do adolescente. E infelizmente isso tudo está sendo mexido ali dentro dessas cabecinhas. E quando há algumas marcas nesse período de infância e adolescência, algumas delas se tornam indeléveis. São marcas que essas crianças e adolescentes vão carregar para o resto da vida. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo quando agimos de algumas formas com crianças e adolescentes. Sabe? Todo zelo ainda é pouco. Não é isso? É isso. Josino, muito obrigado, viu, queridão? Um abraço para você, meu irmão. Valeu. Um abraço para vocês, até mais. Até mais. Até mais, tchau. Vamos pro intervalo? Vamos. 13h35, esse é o Bora Brasil e você tá com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com